Olá, começamos agora o programa Considerações. Hoje vamos falar sobre o empreendedorismo e a importância de incentivar nas crianças e adolescentes o desejo de ser um empreendedor. Eu começo falando de um monitoramento feito anualmente em mais de 100 países sobre o empreendedorismo. Aqui no Brasil, a pesquisa feita em parceria com o Sebrae revela que mais da metade dos empreendimentos em estágio inicial são de pessoas entre 18 e 34 anos. O número destaca o crescimento de jovens empreendedores que ocorre desde 2013, quando a quantidade de microempreendedores individuais de até 24 anos aumentou em 71%. E para falar sobre o assunto, recebemos a analista técnica do Sebrae e gestora do programa Educação Empreendedora em Mato Grosso do Sul, a Patrícia Pereira. Tudo bem, Patrícia? Olá, tudo bem. Os números revelam esse crescimento do empreendedorismo jovem no Brasil. Como que você avalia esse crescimento? Eu acredito que os jovens, eles não se veem muito vinculados a esse mercado tradicional. Então, eles buscam cada vez mais empreender. Esse empreendimento, muitas vezes, vem de ideias que os próprios jovens têm e que eles não encontram essa maneira de apresentar essa criatividade dele e esse jeito mais arrojado de empreender dentro do mercado. Então, eles buscam abrir as suas próprias empresas, né? Sendo uma startup ou algum outro pequeno empreendimento que esteja mais de acordo com aquilo que eles gostam. Então, o jovem, ele gosta de empreender naquilo que é algo que tem a ver com ele. E o Sebrae tem esse programa, né, de educação empreendedora. Conta um pouquinho para a gente como é que ele funciona. O programa Educação Empreendedora consiste em capacitar professores das redes de ensino para que ele possa desenvolver cursos e disciplinas, né, com os jovens, desde o ensino fundamental até o ensino superior. Então, nós levamos o empreendedorismo para dentro das instituições. Então, seria uma proposta do Sebrae de complementar o estudo, né, complementar a educação. A gente não tira o jovem da escola para ele aprender algo dentro do Sebrae. A gente leva isso para dentro da escola. E aí o jovem consegue, dentro das disciplinas dele, ele conseguir implementar as ideias, ele tem um ambiente mais criativo. Então, esse programa, ele traz disciplinas com método fora do método tradicional de ensino. Então, a gente traz algo onde é mais de contribuição, onde o jovem tem mais autonomia. A gente procura desenvolver o conhecimento do jovem de maneira mais criativa, onde sai do método tradicional de ensino e traz o método colaborativo, o método onde ele aprende fazendo, ele aprende com as experiências que ele tem, ele aprende com o conhecimento do colega do lado, não só do professor ensinando, mas sim o professor como facilitador dessa aprendizagem. Então, esses nossos cursos do Sebrae, eles trazem essa proposta. Legal. A nossa equipe foi até uma escola em Campo Grande que oferece aos alunos a disciplina de empreendedorismo. Vamos dar uma olhada na reportagem? A gente costuma achar que empreender é só no âmbito das grandes empresas, né, das multinacionais, do mundo dos empresários, mas é que a administração acabou pegando muito forte essa palavra, né? Mas na verdade empreender serve para qualquer coisa na vida, não é só para a área profissional, porque empreender é o ato da gente executar algo. Desde 1999, a Escola do SESI, em Mato Grosso do Sul, oferece aos seus alunos do ensino fundamental e médio a disciplina de empreendedorismo e ética. As atividades fazem parte do programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos, desenvolvido em parceria com o Sebrae. Essas aulas acontecem semanalmente, né? São 2 aulas por semana, alinhado com toda assim, uma discussão, um levantamento. Os alunos são sempre colocados em situações conflitantes, desafios em que eles
passam a ser sujeitos desse processo. A partir das aulas teóricas, onde os alunos aprendem sobre marketing, relacionamento com o cliente, plano de negócios e pesquisa de campo, começam as oficinas, em que eles passam a colocar em prática toda a teoria ministrada em sala de aula. Os estudantes vão a campo, identificam os problemas e buscam soluções. De todos que a gente levantou, a gente fechou na questão do lixo, certo? É o maior problema que ocorre na cidade. A turma do 8º ano do ensino médio trabalhou durante todo o período de 2016 o meio ambiente. E no final do ano elaborou um projeto para contribuir na preservação da fauna e flora. Os estudantes criaram a Uropet, um equipamento que facilita o trabalho dos catadores de garrafas PET. A gente teve a ideia de fazer um amassador de garrafa PET portátil. O Uropet, a base dele é feito de cano de barraca, um cabo de vassoura, uma luva de redução de 50 por 25, cano de PVC de 25, um T de 25 de PVC, um cano de 25 e um tampão de 25. Por quê? Porque você precisa do tampão. Para que, quando ele for amassar, o pé não escape, porque muitas vezes, vamos supor que ele possa fazer muita força. Se ele fazer muita força, pode ser que o pé escape. Então, para não escapar, a gente usou o tampão para ficar certo. E assim que a garrafa fica. Vocês puderam perceber que a diferença é muito grande. Por quê? Porque nessa aqui, ela tá cheia de ar, ou seja, ela ocupa muito mais espaço do que uma garrafa que está vazia, sem ar nenhum, ela está amassada. Então, a gente pode perceber que se ele amassar, ele vai conseguir carregar muito mais e não vai precisar de tanto tempo assim para ir ficar indo e voltando. Os estudantes criam um produto e buscam viabilizar sua comercialização ou distribuição de forma gratuita. A parceria entre a família, a escola e empresários pode ajudá-los a realizar o sonho de comercializar o que produziram. Quando o grupo sente alguma necessidade, ele pode buscar a parceria, inclusive da família, da própria escola, dos empresários, das indústrias, inclusive, ou na área de divulgação, ou mesmo de atuação desses produtos criados, ou das ideias inventadas, né? Então, isso depende de como é feito o trabalho nos projetos anuais de cada grupo e de cada série. Mas o empreendedorismo vai muito além de criar e vender. Eu já aprendi como é que ter uma postura de um empreendedor, como é que ele deve ter a postura de um empreendedor, como é que ele deve agir. Então, eu vou poder me ajudar e também ajudar outras pessoas também. É isso que eu gosto de fazer. Agora, outros jovens de escolas públicas e privadas de Mato Grosso do Sul terão a oportunidade de desenvolver habilidades empreendedoras. A Lei 4.978 de 2017, de autoria do deputado estadual Márcio Fernandes, institui o Programa Estadual de Incentivo ao Jovem Empreendedor nas unidades de ensino. E não de uma maneira obrigatória, não incluindo como matéria obrigatória na grade curricular, mas sim como uma maneira de mostrar para as nossas crianças, os nossos jovens, de que é possível ter um futuro nesta área, usando a criatividade, esse lado da questão empreendedora. A criança, o jovem, ele desperta, é preciso de alguém estar levando esses conhecimentos para que eles possam despertar essas ideias, colocar em prática, que eu tenho certeza absoluta que, como surgiu em vários lugares do país, aqui em Mato Grosso do Sul não é diferente e nós estamos no caminho certo quando nós incentivamos as nossas crianças, os nossos adolescentes a ter um olhar diferente para o empreendedorismo. Para a psicóloga, a lei vai possibilitar que os alunos encontrem oportunidades que os fazem pensar diferente e querer empreender. Não se ensina ninguém a ser empreendedor. O que a gente pode criar é oportunidades para ser empreendedor. Então, eu vou torcer para que os professores, os gestores das escolas consigam ir por esse caminho, que é criar oportunidades para que a criança ou o jovem tenha ideias empreendedoras, né? E isso vai muito contrário à nossa educação, onde a gente coloca a criança dentro de uma sala e diz para ela o que ela tem que pensar, como ela tem que pensar, como ela tem que fazer, e quando ela ousa ser diferente, a gente dá nota baixa para ela, porque aquilo não é o certo. Pintar a árvore tem que ser de verde, se ela pintar de laranja está errado.
né? E ela está sendo empreendedora, ela está fazendo de um jeito diferente. Então, é sempre positivo nesse sentido, criar oportunidades. A especialista alerta: as crianças já devem sair de casa para a escola com vontade de empreender. A atitude dos pais na educação dos filhos tem papel fundamental nesse estímulo. Pode não parecer, mas tolir, limitar e barrar podem ter efeitos positivos sobre os jovens. Na falta, a gente produz as coisas na vida. Se não há a falta do brinquedo, a falta do que fazer, como é que ela vai empreender? Se ela tem tudo à disposição. E aí a gente tem um monte de criança com um monte de brinquedo que não brinca. Patrícia, então levar esse espírito empreendedor para as escolas, você acha que faz com que teremos daqui para frente empresários, essa geração de empresários mais bem preparada? Com certeza. O Sebrae acredita nisso com a implantação do programa de educação empreendedora, porque nós não estamos com uma proposta de preparar empresários, né? A gente não quer que o jovem seja empresário. Ele pode empreender também dentro de uma empresa, a gente quer que ele seja empreendedor, que ele mude o comportamento dele. Então, todo o programa de educação empreendedora, ele trabalha o comportamento empreendedor, onde o jovem ele tem mais autonomia, ele define as suas metas, ele sabe olhar o mercado, ele trabalha a sua rede de contatos de uma maneira inteligente. Então, esse é o propósito do programa de educação empreendedora. E isso é tão importante para os empresários. Hoje, a gente no Sebrae, a gente tem diversos cursos para os empresários que são básicos. E que se esses empresários tivessem a oportunidade de ter esse conhecimento lá na escola, lá na universidade, ele chegaria a um nível mais avançado. A gente poderia ofertar outros tipos de conteúdos que levassem o empresário a algo mais avançado, né? E que hoje a gente às vezes tem que trazer algo básico porque isso não foi feito lá na escola, né? Isso é a nossa contribuição para a educação, é essa, né? E essa educação ela vem para empresário, tanto para alguém para empreender mesmo, numa empresa nova, ou dentro da sua própria empresa. Uma lei como essa, que abre mais espaços nas escolas, você acredita que é importante para o empreendedorismo em Mato Grosso do Sul? Sim, o Sebrae também teve uma parceria com o deputado, né, para que a gente pudesse viabilizar a implantação dessa lei via o Programa de Educação Empreendedora. Então, nós temos parcerias com a Secretaria de Educação Estadual, com a Secretaria Municipal, com escolas particulares, com escolas da rede técnica também. Então, nós temos várias parcerias para que a gente consiga viabilizar a implantação dessa lei. E o que ele trata no vídeo, que é a não obrigatoriedade, é algo muito importante, porque a gente tem que sensibilizar os professores, a gente tem que sensibilizar as escolas e os próprios pais da importância do empreendedorismo. Porque o empreendedorismo ele não é algo que é imposto, ele é algo que é despertado, né? Então, se você impor alguma coisa, você gera resistência. E a criança é assim, o jovem é assim. A gente não tem mais jovens, mais crianças que você fala e ele escuta e pronto, né? Sempre são todos muito questionadores. O porquê que eu preciso aprender isso? Por que eu tenho que fazer, que eu tenho que aprender a Bhaskara, né? Muita gente sempre na escola fica perguntando, onde eu vou usar isso? E como que eu vou levar o empreendedorismo assim para ele? Eu tenho que levar algo que ele goste, algo que ele se interesse, veja o porquê ele fazer, sabe? E o papel dos pais, então, também é fundamental. É fundamental. A gente trabalha a gente envia alguns produtos para os pais, para sensibilizá-los, né, dessa ação, para que ele esteja dentro da ação na escola. Então, a gente, ao final dos cursos para crianças, né, do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, a gente faz feiras dentro da escola, então a gente faz um evento. Então, esse evento pede a participação tanto da comunidade quanto dos pais. Então, esses pais, é importante que eles estejam lá, que eles valorizem e, principalmente, a gente pede para que eles escutem. Porque a criança, ela sai da escola contando, fala, pai, aprendi isso, aprendi aquilo. Então, assim, qual é a importância dele dizer isso para o pai e o pai escutar, né? E o pai conseguir escutar e valorizar aquilo que ele aprendeu. Muitas crianças colaboram até com o próprio negócio que o pai tem. Vê lá na escola que é importante fazer um marketing, e aí ele chega e fala para o pai, fala assim, pai, por que você não divulga, né?
essa sua empresa, né? Fazer um marketing que é importante. Então, é interessante, cria um ambiente legal, tanto dentro de casa, na comunidade, na escola. Então, assim, educação empreendedora, ela é transversal a tudo, né, que você possa fazer. Legal. Vamos agora, então, para um rápido intervalo e na volta você vai conhecer a trajetória dos irmãos Benites, que iniciaram no comércio informal e hoje fazem parte de um seleto grupo de empresários bem-sucedidos na faixa dos 30 anos de idade. A gente volta já. Antes, internato. Hoje, o educandário atende 278 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social. Os mais velhos ficam no contraturno da escola e recebem orientação e qualificação. O que eu sou hoje, 60% veio daqui. Educação, aprendizado, uma formação profissional, profissionalismo e afeto com as pessoas. Porque se não fosse esse lugar, eu creio que não estaria aqui hoje. Estaria muitas das vezes na rua, muitas das vezes não exercendo a profissão que eu estou hoje como padeiro, né? Um exemplo, droga, vício, essas coisas que hoje o mundo oferece. Paulo frequentou o lugar no contraturno escolar por 8 anos. Se destacou na padaria e hoje é contratado pela instituição. André é professor de informática no educandário, onde morou por 15 anos. Porque não pode parar no tempo, né? Você tem que sempre querer mais, né? Sempre querer algo a mais na sua vida. Isso é exemplo, né? Porque quando a pessoa fala pra mim, André, você morou no internato, você não tem pai nem mãe? Não tive. Aí eu falo, mas a sua educação é muito boa, entendeu? Isso que é gratificante. Paulo e André, transformados pela educação. É a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, garantindo a melhor destinação dos recursos públicos. Proceda às devidas anotações. A Comissão do Trabalho. As crianças e o atendimento nas escolas. Então, é preciso dar atenção. Não importa onde você esteja, a Assembleia está junto de você. Baixe o aplicativo e acompanhe sessões, audiências públicas e notícias dos seus deputados. Dá para participar de qualquer lugar. É a Assembleia sempre perto de você. Estamos de volta com um bate-papo sobre empreendedorismo. A nossa entrevista de hoje é com a analista técnica do Sebrae e gestora do Programa Educação Empreendedora em Mato Grosso do Sul, Patrícia Pereira. Patrícia, nós vimos então um crescimento muito grande de empreendedores no Brasil decorrente à crise de 2016. Fala um pouco para a gente, as pessoas veem no empreendedorismo então uma forma de contornar a crise? Sim. A gente considera esse empreendedorismo por necessidade, que é onde a pessoa busca outra fonte de renda, busca empreender decorrente a um desemprego, a uma necessidade de aumentar a sua renda, né, para complementar a renda familiar. Então, esse aí é o empreendedorismo por necessidade, né, que eles vão atrás de outras fontes para suprir algo, né, e contornar essa crise de uma maneira mais fácil. E o empreendedorismo, então, por oportunidade? O empreendedorismo por oportunidade, ele é mais planejado, né? Então, esse empreendedor, ele tem um tempo de planejamento, ele faz todo o processo para que essa empresa, ele analisa o mercado de maneira mais criteriosa, né? O empreendedorismo por necessidade, não, você empreende, às vezes, você faz uma análise mais rápida, porque você não tem o tempo de planejar tudo aquilo, é algo que você precisa urgente, para que você consiga cumprir com as suas obrigações familiares, né? Consiga pagar suas despesas, suas contas. Então, você não faz aquele planejamento e não pensa, não estrutura tanto a sua ideia, né? Já o empreendedorismo por oportunidade é mais estruturado e ele tem maiores chances de ter uma sobrevivência no mercado.
né? A gente tem alguns números aqui, uma pesquisa do IBGE mostra que a cada 10 empreendimentos, 6 não sobrevivem após os 5 anos de atividade. Isso então é decorrente dessa falta de planejamento? Com certeza. É porque a falta de planejamento faz com que você não pense a longo prazo como que a sua empresa vai sobreviver. Às vezes há muita moda, né? Tem moda até em como empreender. Então lance aí uma ideia de negócio, um faz, o amigo fez, você acha que para você também vai dar certo. Então todo mundo começa a abrir o mesmo tipo de empreendimento. E ninguém pensa a longo prazo como que funciona. E isso é mais o da necessidade, né? Então se você faz um planejamento mais criterioso, um planejamento para daqui a mais de 2 anos, que é o início, né, da empresa, onde a empresa tem que se pagar, você tem uma probabilidade maior da empresa sobreviver a esses primeiros momentos dela, né? Vamos então ver outra reportagem. Nós vamos conhecer agora a história dos irmãos que iniciaram no comércio informal e hoje fazem parte de um seleto grupo de jovens empresários bem-sucedidos de Campo Grande. Vamos dar uma olhadinha? Em vez de reclamar, a gente escolheu batalhar, né? Sempre, desde cedo. A necessidade, aliada à vontade de empreender e inovar, foi o ponto de partida para Kelvin. A paternidade precoce aos 18 anos fez com que o universitário buscasse uma alternativa de renda. Pedi para o meu cunhado, que mora nos Estados Unidos, mandar umas roupas para mim de lá. Depois eu fui pagando ele, inclusive. Ele me ajudou nisso. E comprei algumas roupas de ponta de estoque, em outlet no interior de São Paulo, para vender na faculdade informal mesmo, no interior, no porta-malas do meu carro. Daí nos intervalos do curso de Direito eu avisava a galera, bicho, tô com umas roupas legais aqui num preço bacana e tal. E oferecendo, fiz um cartãozinho na época, daí eu ia oferecendo na faculdade inteira. Daí eu fiquei nesse jeito 1 ano e pouco vendendo. Até tinha um emprego que eu era estagiário, ganhava pouco. E nos intervalos do estágio eu publicava nas páginas do Facebook, do Venda Tudo Aqui MS, oferecendo roupa e tal. Então sempre dando gás. Kelvin não perdeu a oportunidade e 1 ano depois abriu uma pequena loja com endereço fixo. O negócio era tão promissor que o irmão Eric, que já trabalhava com vendas, decidiu virar sócio. E na época ele vendeu um carro popular por 16 mil. Eu falei, mas você vai andar a pé, cara? Ele falou, não tem problema, cara. Eu fico andando a pé até a gente juntar uma grana e eu compro outro carro, isso é o de menos. Arrojados, os irmãos Kelvin e Eric transformaram boas ideias em um negócio lucrativo e passaram a figurar no seleto grupo de empresários bem-sucedidos, na faixa dos 20 aos 30 anos de idade. Juntos inauguraram um espaço com uma proposta inovadora, que une roupas e acessórios masculinos a uma barbearia e um bar-café. Aí que o pessoal foi pegando gosto pela loja, né? Hoje é legal que muitos vêm cortar o cabelo, fazer a barba, acaba já vendo roupa. Então o cara consegue relaxar tomando uma cerveja, ou um cappuccino, um café, consegue fazer a barba, ver uma roupa. Então o homem gosta de praticidade, então aqui ele já faz tudo. A primeira viagem internacional dos irmãos foi a certeza do sucesso e de que o trabalho com dedicação e foco sempre traz recompensas. Desde novo a gente trabalhava e via os amigos, os caras indo pra Disney, indo pra Bariloche, a gente sempre sonhando em ter as coisas. Tanto que a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos com ele, a gente se abraçou, chorou junto. Falei, cara, lembra a época da escola que a gente não tinha condição e agora a gente está por conta, conseguindo viajar para cá, tá aproveitando com o nosso dinheiro, entendeu? Isso é muito satisfatório. Conseguir um carro bacana, morar num lugar legal. Eu acho que tudo isso é consequência de um trabalho que a gente tem feito com amor. Os irmãos Kelvin e Eric retratam o perfil dos empreendedores no estado. De acordo com a Associação dos Jovens Empreendedores de Mato Grosso do Sul, dos 1.800 associados, 90% são universitários. A gente pega de um perfil anterior do empreendedor de uns 20 anos atrás, era difícil ter o acesso à educação, e a educação superior.
Hoje você já vê que é a realidade, porque a formação é muito importante, mas não é só isso, é um conjunto de fatores para o empreendedor ele ter sucesso na jornada dele. Mas com certeza a formação faz um diferencial sim. E para contribuir na formação do jovem empreendedor, a associação promove palestras e oficinas. Uma delas, a Empreendedores 10.1, traz no nome um recado fundamental. 10 habilidades. O que a gente fala com a palestra Empreendedor 10.1, que não adianta você ter as 10 habilidades se você não tiver uma competência e a principal, que é atitude. Se você não tem atitude, você pode ter as 10 habilidades, mas se você não for aquela pessoa que quer sair da sua zona de conforto, você não vai atingir seu objetivo. Segundo dados da Confederação Nacional dos Jovens Empresários, a maioria é do sexo masculino, tem entre 26 e 30 anos de idade, é microempresário, com apenas uma empresa no nome, faturamento anual de até R$ 360 mil, além da vontade de investir num novo segmento de negócio. Essa história que nós vimos agora, né, Patrícia, foi uma história de superação. Você acha que eles, então, aliaram uma vocação à necessidade que tiveram no momento? Sim. O empreendedor, alguns podem nascer empreendedores, mas outros a gente pode despertar essa característica empreendedora. Algumas vezes a gente olha, né, e fala, nossa, eu não consigo fazer isso porque não é muito de mim, né? Mas a gente pode aprender a ser um pouco Kelvin, né? A gente pode aprender a ser um pouco empreendedor, a ser mais ousado. Esse é um objetivo da gente ter o conhecimento, né, o que a AGE trouxe, de que a gente pode despertar isso, que a gente pode fazer cursos, disciplinas, que dentro da escola ou da universidade a gente pode aprender, porque a gente pode sim aprender a ser empreendedor. A gente pode despertar essa vontade de ser um pouco mais ousado, de ser mais criativo, de botar uma vocação nossa e acabar desenvolvendo. E é muito importante que a gente desenvolva um negócio dentro daquilo que a gente gosta. Um dos pontos-chave do sucesso deles, do sucesso que eles alcançaram, é eles terem trabalhado com aquilo que eles gostavam, né? Eles já gostavam de trabalhar com isso, né? Eles já gostavam dessa questão da moda e de empreender, eles já tinham essa necessidade, mas eles tinham também uma oportunidade, que era de alguém que morava no exterior e poderia dar para ele. Então, o empreendedor, ele tem que olhar a rede de contatos que ele tem. Inclusive, Patrícia, nós perguntamos aos irmãos Benites se eles tivessem na escola a disciplina de empreendedorismo, se a história deles seria um pouco diferente. Vamos ver o que eles responderam? Se você tiver desde a sua base, né, desde criança, porque geralmente hoje em dia até as escolas começam com inglês mais cedo e tudo, porque a criança absorve bem mais fácil do que depois que você já está na fase de adolescência, né? Então, se você já tiver uma base muito forte, com certeza você vai cometer menos erros no futuro, né? Você vai saber se você quer, se é aquilo que você tem vontade mesmo, porque tem gente que gosta mesmo e não sabe como fazer, entendeu? Eu acho que isso com uma base já fica mais fácil para a pessoa começar a empreender, né? Eu acho que é muito legal porque começaram a valorizar o empreendedorismo. Quantas escolas o Sebrae já atendeu? O Sebrae já atendeu mais de 100 escolas em Mato Grosso do Sul. O programa Educação Empreendedora, ele foi criado em 2014. Então, é um programa novo, né? A gente já atendeu basicamente metade dos municípios de Mato Grosso do Sul. São mais de 35 municípios que já tiveram educação empreendedora, que já têm educação empreendedora. E todos eles foram com parceria com secretarias estaduais, propriamente com as escolas, às vezes particulares também. Então, nós temos em diversos tipos de instituições, tanto desde escolas de ensino fundamental, nós temos também na área técnica e no ensino superior, com as maiores universidades do estado. Então, esse é um grande passo para que a gente possa ter esse ensino de empreendedorismo, né, desde cedo. Também eu concordo com eles e acredito que se você coloca o empreendedorismo na base, você forma o caráter da criança já junto com esses comportamentos. Então, a gente consegue ter a possibilidade maior de jovens com um comportamento diferente, né? Uns jovens que sejam protagonistas da sua própria história, que não seja refém da crise, né? Porque hoje a gente vê as pessoas muito falando, eu não consigo porque por causa da crise, porque o governo, porque a educação, sempre tem um porquê. E quando você é empreendedor, você esquece esses porquês.
E você vê que depende só de você. Que você pode criar suas oportunidades, né? Tá ótimo, Patrícia. Muito obrigada pela sua participação. Se quiser deixar algum contato do Sebrae para quem tiver mais interesse. Agradeço a oportunidade de poder apresentar um pouco do programa. Quem que tiver interesse em implementar a educação empreendedora na escola ou na universidade, pode ligar no 0800 570 0800 ou enviar um e-mail para educaçãoempreendedora@ms.sebrae.com.br. Obrigada. Muito obrigada. O Considerações fica por aqui. Acompanhe a nossa programação pelo canal 9 da NET ou pelo site www.al.ms.gov.br e também pelo aplicativo da Assembleia Legislativa disponível nas lojas virtuais. Obrigada pela companhia e até a próxima.